E aí, torcedor tricolor? Bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Após a derrota no clássico contra o Santos, o São Paulo voltou aos trabalhos nesta segunda-feira no CT da Barra Funda. Com a missão de se reerguer rapidamente, o elenco iniciou a preparação para o duelo contra o Mirassol, na próxima quarta-feira, às 19h30, de Brasília, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. O revés na Vila Belmiro trouxe lições para a equipe comandada por Luiz Zubeldia, que agora busca soluções para corrigir erros e reencontrar o caminho das vitórias. Em meio a esse contexto, a presença de jovens talentos de Cotia foi um dos destaques da reapresentação, reforçando o compromisso do clube com a base. Entre os garotos chamados para as atividades estavam o lateral esquerdo cuiabano e o atacante Lino, ambos do Sub-17, além do zagueiro Samuel e do volante Roque, do Sub-20. A integração dos jovens ao time profissional tem sido uma das estratégias do São Paulo para manter um elenco competitivo e reforçar o plantel diante das exigências da temporada. Outro ponto de atenção foi a presença do zagueiro Alan Franco. O defensor não atuou contra o Santos por precaução devido a um incômodo físico, mas participou da primeira parte do treinamento com o grupo e depois realizou atividades específicas com os preparadores físicos. Sua recuperação é uma notícia positiva para a comissão técnica, que pode contar com mais uma peça defensiva importante para os próximos desafios. Os jogadores que foram titulares no clássico realizaram trabalhos regenerativos na parte interna do CT e também uma leve corrida no gramado. Já os demais atletas participaram de um treino coletivo em campo reduzido, sob o comando de Zubeldia, simulando situações de jogo para ajustar movimentações táticas e a troca de passes. A presença de jogadores das categorias de base demonstra a preocupação do clube em manter uma transição eficiente entre os jovens e o elenco principal. Em uma temporada com calendário apertado, contar com atletas promissores pode ser um diferencial para o tricolor. Além disso, a comissão técnica também observa a evolução física de alguns atletas que recentemente retornaram de lesão. Esse controle minucioso é fundamental para evitar baixas ao longo da temporada e garantir que o São Paulo tenha um elenco robusto e equilibrado para encarar os desafios do Paulistão e da Libertadores. A derrota para o Santos foi um alerta, mas o São Paulo tem a chance de reagir rapidamente. Com ajustes pontuais e a possibilidade de retorno de peças importantes, Zubeldia e seus comandados trabalham para apresentar uma atuação mais consistente contra o Mirassol. O adversário da próxima rodada faz boa campanha e promete ser um desafio complicado para o tricolor. O Mirassol tem se destacado por um futebol organizado e pela força nos duelos contra equipes tradicionais. Por isso, o São Paulo sabe que precisará entrar em campo com máxima concentração. O trabalho no CT da Barra Funda segue intenso e a terça-feira será mais um dia de ajustes táticos e técnicos antes da partida. O treinador argentino deve definir a escalação ideal para encarar um adversário que tem surpreendido no torneio. A expectativa da torcida é que o time demonstre evolução, corrigindo as falhas defensivas e aproveitando melhor as chances criadas no setor ofensivo. Com jogadores como Caleri, Luciano e Lucas Moura, o tricolor tem qualidade para buscar um resultado positivo e recuperar a confiança. O duelo contra o Mirassol será mais um teste para a filosofia de jogo de Zubeldia e a adaptação dos atletas às suas ideias. A torcida são paulina aguarda uma resposta forte dentro de campo e o elenco trabalha para corresponder a essas expectativas. A reabilitação no Paulistão passa não apenas por ajustes táticos, mas também por um espírito de superação. A derrota no clássico ficou no passado, e agora o São Paulo tem a oportunidade de mostrar sua força e dar um passo adiante na competição. Com uma mescla entre experiência e juventude, o tricolor segue em busca de equilíbrio e solidez para se firmar como um dos protagonistas do campeonato. O próximo jogo será um termômetro importante para avaliar o momento do time e suas perspectivas para a sequência da temporada.
A presença dos garotos da base é um indicativo de que o São Paulo mantém viva sua tradição de revelar talentos e integrar jovens ao profissional. O trabalho de Cutia continua sendo um pilar fundamental para a formação do elenco. Enquanto a torcida espera uma resposta dentro de campo, os jogadores seguem empenhados nos treinamentos. A intensidade das atividades reflete o comprometimento do grupo em buscar melhorias e reagir de maneira positiva. A palavra de ordem no CT da Barra Funda é reação. O elenco sabe da importância de um bom desempenho contra o Mirassol e trabalha com foco total para conquistar os 3 pontos diante de sua torcida. O São Paulo finaliza sua preparação nesta terça-feira, com ajustes finais na escalação e definição das estratégias para o confronto. Zubeldia tem uma última oportunidade para avaliar a equipe e fazer os retoques necessários antes do duelo. O tricolor sabe que o caminho para o sucesso na temporada exige dedicação e evolução constante. A resposta à derrota no clássico começa nos treinos e será colocada à prova na próxima partida. Agora, resta aguardar o apito inicial e ver se o São Paulo conseguirá dar a volta por cima no Paulistão. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. O youtuber e jornalista pilhado sacudiu o mundo do futebol brasileiro ao divulgar, em seu mais recente vídeo, que Anthony Martial está a caminho do São Paulo FC. A notícia, ainda não confirmada oficialmente pelo clube, já tomou conta das redes sociais, deixando torcedores tricolores ansiosos pela possível chegada do atacante francês ao Morumbi. Martial, atualmente no Manchester United, tem um currículo respeitável no futebol europeu. Dono de uma técnica refinada e velocidade impressionante, o atacante francês se destacou desde cedo, passando por clubes como o Lyon e o Mônaco antes de desembarcar na Inglaterra. Com grande habilidade no drible curto e finalização precisa, ele se consolidou como um jogador versátil, capaz de atuar tanto como centroavante quanto pelos lados do campo. A possível transferência do jogador de 28 anos ao futebol brasileiro é vista como um movimento ousado do São Paulo, que busca reforçar seu elenco para a temporada. O tricolor paulista, que recentemente conquistou títulos importantes como a Copa do Brasil, tenta se consolidar ainda mais no cenário sul-americano e, para isso, aposta em reforços de peso. Martial, por sua vez, não vive seu melhor momento na Premier League e pode ver a ida ao Brasil como uma oportunidade de revitalizar sua carreira. A notícia da possível chegada de Martial ao São Paulo dividiu opiniões. Muitos torcedores se mostram eufóricos, acreditando que a contratação elevaria o patamar do time, enquanto outros demonstram cautela, lembrando as dificuldades de adaptação que alguns jogadores europeus enfrentaram ao chegar ao futebol brasileiro. Ainda assim, é inegável que um jogador do calibre de Martial poderia agregar muita qualidade ao elenco tricolor. Além da parte técnica, há a questão financeira. O salário do atacante no Manchester United é elevado, o que levanta dúvidas sobre como o São Paulo conseguiria viabilizar a negociação. Nos bastidores, especula-se que um modelo de contrato por produtividade ou até mesmo um empréstimo com parte dos vencimentos pagos pelo clube inglês possa ser uma alternativa. O fato de Pilhado ter divulgado essa informação aumentou ainda mais a expectativa. O youtuber, conhecido por suas fontes confiáveis e apurações certeiras, tem um histórico de acertar rumores envolvendo o futebol brasileiro. Ainda assim, até que haja uma confirmação oficial, a torcida tricolor segue na expectativa, acompanhando cada atualização sobre o possível reforço. Caso a transferência se concretize, Martial chegaria ao São Paulo como um dos maiores reforços da história recente do clube. Sua experiência em grandes ligas europeias, sua capacidade de decidir partidas e sua versatilidade tática seriam trunfos valiosos para o técnico Luiz Zubeldia. Além disso, a presença de um jogador de renome internacional poderia atrair ainda mais olhares para o tricolor no cenário global. O francês é um jogador que, quando em boa fase, tem um poder de decisão invejável. Seu controle de bola refinado, capacidade de acelerar o jogo em transições rápidas e habilidade no 1 contra 1 o tornam um pesadelo para as defesas adversárias.
Além disso, sua frieza na finalização pode ser um diferencial para um time que busca eficiência ofensiva. No entanto, Martial também conviveu com altos e baixos ao longo da carreira. No Manchester United, alternou momentos de brilho com períodos de ostracismo, especialmente após a chegada de novos atacantes ao clube inglês. Questões físicas também afetaram seu desempenho, tornando a sua regularidade um ponto de atenção. No São Paulo, o atacante teria a oportunidade de recomeçar longe da pressão da Premier League e com a chance de se tornar protagonista. No Brasil, ele enfrentaria um estilo de jogo diferente, com mais intensidade e marcação cerrada, mas também encontraria um ambiente propício para desenvolver seu futebol com mais liberdade. A possível vinda de Martial ao São Paulo reforça uma tendência recente do futebol brasileiro: a chegada de jogadores renomados do futebol europeu para atuar em solo sul-americano. Com a crescente valorização do campeonato brasileiro e o aumento das receitas dos clubes, o país tem se tornado um destino viável para atletas que buscam novos desafios e uma retomada na carreira. Além disso, a presença de Martial no Morumbi poderia atrair patrocinadores e fortalecer a imagem do clube no exterior. A visibilidade de um nome de peso como o do francês poderia abrir portas para novas parcerias e até mesmo para um incremento nas receitas com marketing e venda de camisas. A diretoria tricolor, até o momento, não se manifestou sobre o rumor, o que apenas alimenta ainda mais a especulação. Nos corredores do CT da Barra Funda, o clima é de cautela, com dirigentes evitando comentar o assunto publicamente. Porém, nos bastidores, a movimentação para viabilizar grandes contratações segue intensa. Se de fato Martial vestir a camisa do São Paulo, a equipe ganharia um reforço de peso para disputar as competições da temporada. A Libertadores, por exemplo, seria um palco ideal para o francês mostrar seu talento e, quem sabe, se tornar um dos protagonistas do torneio continental. A torcida são paulina, conhecida por sua paixão e apoio incondicional, já começa a sonhar com um ataque estrelado, liderado por Martial. O entusiasmo tomou conta das redes sociais, com tricolores imaginando como o francês se encaixaria no esquema tático da equipe e como poderia formar parcerias com outros nomes do elenco. Enquanto isso, a diretoria do São Paulo segue trabalhando nos bastidores para reforçar o elenco. O clube já demonstrou interesse em jogadores de peso em outras janelas de transferências, e a chegada de Martial seria a cereja do bolo para um projeto ambicioso de voltar ao topo do futebol brasileiro e sul-americano. Resta agora aguardar os próximos capítulos dessa novela. Se a informação de Pilhado se confirmar, o futebol brasileiro estará prestes a receber mais uma estrela internacional, que poderia brilhar nos gramados nacionais e fazer história com a camisa do São Paulo. Martial tem talento de sobra para fazer a diferença. Agora, a questão que fica é: será que ele realmente desembarcará no Morumbi? As próximas horas e dias prometem ser movimentados, com a torcida tricolor atenta a qualquer novidade. Se tudo se concretizar, o São Paulo não só reforçaria seu elenco com um grande nome, mas também daria um sinal claro ao futebol brasileiro. O tricolor está disposto a pensar grande e brigar por títulos importantes. A expectativa é alta, e o desfecho dessa história pode mudar o rumo da temporada para o Clube do Morumbi. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.